De novo, eu demorei, mas eu cheguei. Pô, é foda quando eu vou pro estádio sábado à noite pra gravar, porque demora pra sair de lá e venho pra casa e comer também. E, pô, passo o jogo inteiro lá de pé, concentrado, gravando, baixa um pouquinho a adrenalina, bate o cansaço. E aí, domingo, eu dormo um pouquinho até mais tarde, estuda pros jogos do Paulistão. Hoje, daqui a pouco, eu faço o jogo. Então, almoço com a família, né? Então, vambora. Mas vamos falar desse jogo, Palmeiras e São Paulo. Promessa é dívida. Todos os pós-jogo do Palmeiras eu tô fazendo aqui. E falar de coisas boas e ruins que deu pra gente analisar no jogo de ontem. No clássico, né? No choque rei que o Palmeiras ganhou de 3-1. O Luca Bop tá triste. Uma hora dessa. Coitado, 10 clássicos seguidos. Vamos lá. É, Até os. Eu vou fazer a análise geral, depois a gente fala um pouco dos jogadores, um pouco da escolha das escolhas do Abel pro jogo de ontem. Tá? Deixa eu só abrir aqui as escalações, só pra eu não falar merda. Mas enfim, começo de jogo ontem. O Palmeiras abre o placar muito cedo, depois o São Paulo vai e empata. Até os 25 minutos ali, até a parada técnica, o jogo era do São Paulo. O Palmeiras perdeu o meio, Marcos Antônio, Danielzinho conseguiam controlar, e eu não acho que era a posse que deixava o São Paulo, tipo, uma posse inefetiva, que o São Paulo só tinha a bola e não atacava. Não, era um São Paulo que tinha mais chance, era um São Paulo que criava mais, e era um Palmeiras que ainda não tinha se encontrado dentro de campo. E não era pela maneira de jogar, mas acho que era mais um posicionamento de cada atleta ali, do ajuste que foi feito nessa parada técnica. E aí, logo depois, sai o gol do Palmeiras, né? O segundo gol, que é um golaço. O gol do Flaco, ele sai aos 31. E aí o Palmeiras melhora significativamente no jogo. Por quê? Eu acho que tem um posicionamento, um ajuste no posicionamento do Andrés e do Marlon. O jogo do Palmeiras ontem, nitidamente, tinha um recado do Abel para os jogadores que era: não é para ficar lançando bola. O Palmeiras lançou muito menos, o Palmeiras tentou sair muito mais pelo chão, mesmo que errando. Então, algumas vezes a gente até viu o Palmeiras conseguindo escapar minimamente da pressão, o Gomes errava o passe. Beleza, mano, é do jogo, o Gomes não tem uma qualidade de passe absurda, mas o Palmeiras tentou sair jogando. Quando você tem Fux, Andreas e Marlon, você tem que conseguir sair pelo chão ou tentar sair pelo chão. São três caras muito técnicos para você não tentar desafogar pelo chão. E aí o Palmeiras, quando conseguia, por exemplo, o segundo gol é um golaço. É Marlon, Andreas, Sosa, Sosa, Flaco, Flaco, gol. É um lance meio em transição, mas muito bola no chão, de um passe do Marlon pro Andrés que clareia toda a jogada. Então, por isso que eu falo, eu acho que o Marlon vai ser fundamental pro Palmeiras ajustar essa saída de bola. E aí o Andrés baixava um pouquinho às vezes para ajudar o Marlon, e algumas vezes ele dava um passinho para frente pro Marlon fazer essa bola chegar nele. E o Marlon sim, é o cara que vai ter a qualidade para fazer o time jogar, que vai buscar a bola no pé do zagueiro, o Marlon que enche o saco dos caras para sair pelo chão. Então, o Marlon vai ter um papel bem importante nesse time. O melhor Palmeiras vai ser com o Marlon de 5? Não sei, não sei. Talvez fosse melhor ter um 5 no momento da marcação pro Marlon, eh, pro Palmeiras estar mais bem protegido. Eu senti que em alguns momentos ontem, principalmente no primeiro tempo, o Palmeiras estava desprotegido. E o curioso é que nem era tanto pelo meio, mas o meio estava influenciando. As laterais, acho que ofensivamente, as laterais do Palmeiras até funcionaram bem. Piquerez participou de gol, o Kelvin fez gol. Depois do gol, o segundo tempo do Kelvin é melhor que o primeiro. Mas, defensivamente, sofreram, né? Principalmente o Kelvin. E o Gomes não fez um grande jogo ontem. O Gomes falhou em alguns lances, perdeu tempo de bola em outros. Raro acontecer, mas ontem aconteceu, beleza. E isso também, a cobertura dele no Kelvin estava ruim. E o Alan foi outro que não fez um grande jogo. Então, o lado direito do Palmeiras não funcionou tão bem no jogo. Ao contrário do lado esquerdo. Acho que o lado esquerdo, o Piqueires sofreu um pouco defensivamente, mas ofensivamente com o Sosa, o Palmeiras conseguiu jogar. Eu gostei do jogo do Sosa ontem. Eu ainda quero que ele drible. Porra, o Sosa não dribla, mas acho que o Sosa foi importante. E o Sosa jogou aberto, né, criando, deu assistência linda pro Flaco, que pra mim foi o melhor em campo.
O começo do ano do Flaco é muito bom, mesmo sem o Vitor em alguns momentos, eles têm dosado minutos, né? E o Vitor Roque, acho que ainda tá sentindo um pouquinho o tornozelo que tirou ele dos primeiros jogos lá. Eu vi em alguns momentos ontem no aquecimento ele colocando a mão ou olhando pro tornozelo. E então acho que os minutos estão sendo dosados com tranquilidade, mas o Flaco tem feito um bom jogo. E aí, pra mim, ontem ficou claro uma parada. O Maurício é segundo atacante. O Maurício, ele vai, se ele não for titular, ele vai ser reserva da dupla, Flaco ou Vitor. E ele vai poder jogar no lugar de qualquer um dos dois. E acho que tem que ser assim. Tem que ser assim. O Maurício mais perto do gol, um Maurício mais por dentro, um Maurício mais participativo, finalizando. Porque, porra, ele não é um meia articulador que pife, que toque, ele não é um cara que joga aberto de 1 contra 1, de drible, de velocidade, mas ele é um cara intenso, faz muito a bola andar, finaliza muito bem, quando tá perto do gol leva perigo, consegue jogar muito bem entre linhas. Então, o Maurício ontem, mais uma vez, fez um jogaço, um dos melhores em campo, a dupla, ele e o Flaco, foram muito bem, foram muito, muito bem. E eu acho que o time do Palmeiras titular que o Abel imagina foi o que começou o jogo ontem. Talvez com o Felipe Anderson no Sousa, talvez, mas nessa altura do campeonato eu acho que ele imagina o Sousa mais como titular para dar velocidade pelo lado, ajudar na marcação. E o Vitor Roque no Maurício. Acho que é aí. O Palmeiras vai ter muitos jogos. Muitos jogos. E pode mudar o esquema e os jogadores ao longo do jogo. Então, sim, pô, você pode usar o Maurício ali e ele vai jogar muitos jogos, muitos jogos. E ele vai ser importante. O Maurício, de novo, começa o Paulista muito bem. Ano passado ele sofreu a lesão no ombro, depois oscilou muito e fez aquele jogaço contra o São Paulo que ele entra no segundo tempo, depois cai, fica meio sumido. Mas, por exemplo, o jogo contra o Botafogo dele no Mundial é ótimo, tá ligado? Ele fez excelentes jogos ano passado. E os números dele foram bons, então acho que ele pode ser peça importante nesse elenco. E assim, Marlon e Andreas no meio dá muita qualidade. Quando teve o ajuste, quando eles participam da saída, a saída sai, porra, limpa. A saída sai limpa. Teve bola também do Alan ontem cortando pra dentro, virando o jogo. Aí o Piquerez sai no corredor. Mas eu senti um Palmeiras tentando trabalhar mais a bola pelo chão. E aí tem duas coisas que me chamam a atenção. Uma acho que é da câmera da ESPN, que é quando sai o gol de Toqueira lá, acho que é o segundo. Que o Abel faz assim, tipo, porra, eu falo pra vocês. E o outro é a entrevista do Flaco no último lance pra TNT, que ele fala, é o que o Abel sempre pede, o toque rompe, bola no chão e tudo mais. Então, isso me faz acreditar na tese que eu tenho de que o Abel não manda os caras lançarem. Ontem eu vi momentos o Gomes pegando a bola, apontando para jogador aparecer para tocar a bola no chão. Então isso é muito importante. Que o Palmeiras consiga sair jogando e que o Abel crie mecanismos para o Palmeiras conseguir sair jogando. E ontem acho que conseguiu, que criou. O Marlon não tem vindo entre os zagueiros, o Kelvin tem segurado um pouquinho, porque o Alan joga aberto e o Marlon fazendo esse pivô por trás. Então, no primeiro gol, a própria bola que o Palmeiras perde e depois recupera com o Maurício, é o Marlon vindo carimbar, abre um espaço, aí a bola chega nele de novo, ele vira no Piquerez e o Palmeiras sai jogando. Então, eu gostei de várias coisas do jogo de ontem. Depois, no segundo tempo, baixou um pouquinho, administrou, não sofreu nada. Carlos Miguel falhou no gol. O gol, a falha é o seguinte: o Fux larga o dele, o Marlon não sobe com a Arboleda e o Bobadilha bate. Só que o Carlos Miguel tem que defender essa bola. Frangaço? Não, mas era uma bola muito defensável. Eu acho que ele falhou. E ele sabe, porque ele ficou se lamentando depois. E beleza, vambora, ganhou. Confiança e vai melhorando. Ele é um cara muito grande, às vezes tem dificuldade de ir embaixo em algumas bolas com o pé. E beleza, mas acho que o principal eu comecei meu vídeo ontem brincando, né? Quem viu da Bicão viu. Mas é isso. Palmeiras tem capacidade pra sair jogando pelo chão e o Abel tem que criar esses mecanismos pra sair jogando. E, porra, isso que eu acho que os laterais não fizeram um grande jogo. O Alan acho que não fez um grande jogo. Mas, porra, já deu pra ver melhora, sabe? Não precisou de muito pra melhorar. Palmeiras conseguiu sair pelo chão, toca de bola rápido, o Marlon virando várias vezes. E o que pode acontecer muitas vezes? Marlon e Andréas se aproximam e vira pro outro lado. E aí você libera campo, você atrai a marcação para botar mais gente de um lado, para você liberar do outro. Isso aconteceu algumas vezes ontem. Então eu gostei muito, ainda teve chute do Vitor Roque na trave, que tem entrado só alguns minutinhos.
E acho que o Abel tá certo em revezar. Na quarta, né, começa o Brasileirão. Imagino que o time titular do Palmeiras, nessa altura do campeonato é Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Fux, Piquerez, Marlon e Andrés, Alan, eh, Sosa, Flaco Roque. Eu acho que esse é o time titular que o Abel imagina pro Palmeiras hoje. Não sei o que vocês pensam. Talvez ele coloque o Luiz Pacheco com o Marlon e ande o Andrés pra frente aí, Sosa banco. Mas acho que parando pra pensar em time titular, acho que é isso hoje. E aí a lateral direita, que é uma parada muito discutida. Eu sei que se a gente fizer uma enquete hoje, o Calvin vai ganhar, porque o Calvin fez o gol ontem. Isso tá muito fresco na memória do torcedor. Mas, assim, eu acho que o top dos dois, o que cada um pode entregar, o Calvin é melhor. Os dois mal no momento ruim, o Giai entrega melhor. Porque a chance do Giai fazer uma cagada ela é menor, porque o Giai ele sabe que ele não é um cara tão técnico, ele apela muito pro físico e pra chegada, ele marca melhor que o Kelvin, e o Kelvin é um cara mais técnico. Então, quando ele tá mal, ele perde o com bola dele, que é muito bom, e o sem bola dele continua muito abaixo. Acho que precisa ajustar esse sistema defensivo com os laterais, o lado do Piquerez também, que acho que não começa tão bem assim a temporada, mas, pô, a gente sabe da capacidade do Piquerez. Então é isso, mano. Eu acho que o Palmeiras jogou bem. Não foi uma partida brilhante, mas já melhorou. 3-1 no São Paulo, segundo clássico que o Palmeiras vence. Vai classificar com o pé nas costas aí no Paulista. E agora começa o Brasileiro. Vamos ver como o time se comporta. O time tá sendo modificado. Várias vezes o Abel mexe para colocar outros caras, para mexer no meio, para descansar alguns. E acho que isso é fundamental. Tá bom? Esqueci de falar alguma coisa? Você deixa nos comentários. Mas tamo junto. Vence o Alviverde Imponente. E, pô, não sei quem viu, mas senhor Flaco Lopes repostou o gol, Maurício repostou o gol, deu um abraço no Flaco ontem, jogou pra cacete. Fico feliz do Flaco ter aberto um sorriso quando me viu. Tinha um pouco de receio, já critiquei bastante. Mas tem vivido um grande momento. Tem jogado bem, mano. Tem jogado bem. Vamos ver quando o Paulinho voltar o que o Abel vai fazer, né, também. Mas enfim, papo por outra hora. Jogo de ontem venceu mais um clássico. Bom, bem. Sofreu um pouquinho no primeiro tempo, nos primeiros 25 foi todo do São Paulo, mas depois conseguiu ajustar na parada. E é isso. Vambora, sequência. Mais uma vitória. Tá bom? Acho que paramos por aqui. Tamo junto. Beijo no coração de vocês. Bom domingo. Espero que vocês gostem.